Paz e graça, você inscrito aqui no nosso canal Presbítero Pedrosa para mais um vídeo. Então, pessoal, como eu havia prometido, mais um capítulo da série Desconstruindo as falácias argumentativas para a prática do dízimo. Já lançamos vários episódios aqui com várias personalidades do mundo evangélico pregando, ensinando a prática do dízimo para a igreja, alguns de forma falaciosa, argumentativa, e outros usando ali de terrorismo psicológico, argumentativo. Eu peço a você que depois dê uma olhadinha nessa playlist e você vai se assombrar com o que você vai ver lá. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos, ok? Hoje nós vamos estar mostrando aí a fala do reverendo Hernandes Dias Lopes, homem de Deus, mas que nesta fala eu achei que ele foi infeliz na forma de inferir a prática do dízimo no Novo Testamento. Tá certo? Eu tenho considerações com o reverendo, acho ele excepcional na forma com que ele conduz as escrituras, mas eu achei que o argumento que ele trouxe para a prática do dízimo foi infeliz, tá certo? E isso a gente vai analisar no vídeo que ele gravou fazem alguns anos aí. E como nós estamos desconstruindo assim falácias argumentativas na prática do dízimo, eu achei por bem, com riscos próprios, de trazê-lo também dentro desse contexto, porque esta prática tem induzido pessoas a alimentar um sistema, financiando um sistema que só faz enriquecer uns e empobrecer outros. É impressionante, é impressionante. Não que isso seja o que está acontecendo com o reverendo, mas na sua grande maioria, a insistência para a prática do dízimo tem desaguado nesse rio aí que eu acabei de falar, ok? Então preste atenção aí na fala do reverendo e vamos, na medida do possível, estar dando aqui as nossas opiniões. Há muitos pregadores contemporâneos afirmando que o dízimo não é uma prática legítima para a igreja cristã, dizendo que o dízimo era uma prática apenas judaica, para a antiga dispensação, para o sustento do sacerdócio judaico, o sustento do templo, dos levitas, mas que agora não tem mais aplicação na igreja cristã. Não tem. A pergunta é, esses pregadores estão calçados pela verdade? Estamos. Eles têm amparo das Escrituras Temos. para fazer tal afirmativa? Temos. E a resposta que eu entendo, à luz das Escrituras, é que não. Bom, aí agora ele vai dizer que nós, que estamos sendo contra essa prática, não estamos calçados com a verdade. E eu acho essa fala do reverendo infeliz, preocupante, porque existem expositores sérios que, como eu, também não concordam com a prática do dízimo, visto que as escrituras nos dão ampla margem de evidências que o dízimo, a prática, não foi ensinada para a igreja. Eu poderia citar até um aqui, o reverendo pastor Marcos Granconato, tem até vídeo dele aí na internet, falando que essa prática é uma judaização da igreja. E agora, o pastor Marcos Granconato, reformado, calvinista, está errado, reverendo. Como é que é? Ele não está calçado com a verdade pelo fato de não defender a prática. E aí? Eu achei essa fala, nesse momento aí, essa fala, para mim, foi infeliz. Mas vamos continuar aqui. O dízimo é uma instituição divina e não humana.
O dízimo é uma prática presente no meio do povo de Deus antes da instituição da lei. Está presente na lei. E também está presente no tempo da graça. Eu encontro a prática do dízimo nos livros da lei, nos livros históricos, nos livros poéticos, nos livros proféticos, nos evangelhos, nas epístolas. É um princípio de Deus. Ele diz que encontra a prática do dízimo nos evangelhos e nas epístolas. Nos evangelhos ele vai tentar usar Mateus 23, que ali, para mim, olha, é uma falácia argumentativa usar Mateus 23. Porque toda a construção do texto aponta apenas para uma direção, Jesus Cristo repreendendo os escribas e fariseus porque eles tinham negligenciado princípios que deveriam reger a prática do dízimo. E que princípios são esses, Pedrosa, que deveriam reger a prática do dízimo? No texto, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus vem rebater a hipocrisia do versículo de número 16, me parece. Jesus começa ali a rebater: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, e vai até terminar o texto. Rebatendo a hipocrisia. Por quê? Porque eles aparentavam uma coisa que não eram. Isso é hipocrisia. Eles negligenciavam a misericórdia, a justiça e a fé. Praticavam o dízimo, mas negligenciavam o essencial dessa prática. E o que é que Jesus Cristo vem fazer? Restaurar esses princípios. O mais interessante ali é que no versículo 1, Jesus está falando à multidão e seus discípulos. Opa, os discípulos de Jesus estavam ali, versículo 1. E os discípulos aprenderam isso de Cristo. Aprenderam o que, Pedrosa? Princípios de misericórdia, justiça e fé. Tiago, Pedro e João juntos escreveram 6 cartas. Tiago 1, Pedro 2 e João 3. Pode ler lá. Você vai ver eles falando exaustivamente sobre justiça, misericórdia e fé. Nada acerca do dízimo. Nada acerca do dízimo. Porque o que Jesus Cristo veio fazer em Mateus 23 foi isso. Restaurar, resgatar princípios e valores esquecidos. Então, para mim, olha, usar para mim Mateus 23 é uma falácia argumentativa, só faz com que eu veja a ignorância teológica da pessoa. Não que isso seja o caso do reverendo, não. Entendam. Eu estou dizendo aqueles que usam Mateus 23, irmão. E nas cartas apostólicas, você vê a prática do dízimo onde? Eu gostaria até de saber aonde o reverendo viu aí a prática do dízimo nas cartas apostólicas. Mas vamos mais. É muito comum as pessoas dizerem assim, que o que deva governar a contribuição cristã no Novo Testamento e na igreja cristã hoje é o que Paulo ensinou em 2 Coríntios. Concordo. E é isso mesmo. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. É importante dizer que nós não podemos interpretar as Escrituras fora do seu contexto. Capítulo 8, capítulo 9 de 1 Coríntios, de 2 aos Coríntios, digo, Paulo está tratando de um assunto específico. Ele está levantando uma oferta para os pobres da Judéia entre as igrejas da Macedônia e da Acaia. E quando se trata de uma oferta específica, para uma finalidade específica, de fato, cada um deva contribuir segundo tiver proposto no coração. Bom, aqui nessa parte do texto, da fala dele, ele vai agora rebater as pessoas que entendem que nas Escrituras não existe a prática do dízimo, mas a prática das contribuições. Ele está rebatendo aí na fala dele. O pessoal que entende que Paulo não falou de dízimo, mas falou de contribuição, usam muito 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, nesse processo. Mas, vocês viram na fala dele, mas 2 Coríntios 9 é um caso específico. Ele falou no vídeo. É um caso específico. Geralmente as pessoas, para tentar desconstruir o que está escrito como princípio regulador,
é dizer que aquilo ali foi um caso específico, um caso isolado, Pedrosa. É um caso isolado. E num caso isolado, a gente não pode tomar como regra. É isso que o reverendo está querendo usar aí. Mas o caso está lá, o fato está lá. O que não está é a prática do dízimo. A prática do dízimo você não encontra nas Escrituras do Novo Testamento. E principalmente nas cartas apostólicas. Onde Paulo ensina a prática? Onde os cristãos estão praticando o dízimo nas cartas apostólicas? Em Atos dos Apóstolos. Mostra aí. Em nenhum lugar os cristãos estão praticando o dízimo. Não. Quando a igreja começa a sofrer a perseguição, e com a perseguição alguns irmãos começam a passar necessidade, Paulo não foi apelar aos sacerdotes de Jerusalém ou de outro lugar qualquer sobre a questão do dízimo para ajudar os cristãos, até porque estava se havendo uma separação entre a cultura judaica e a cultura cristã. Paulo agora estava desenvolvendo a cultura cristã, e na cultura cristã que Paulo estava desenvolvendo, o dízimo não estava incluído, porque o dízimo é uma prática puramente judaica. E Paulo agora, partindo justamente daquela fome, Paulo agora começa a construir uma ideia de contribuição voluntária. Mas o reverendo aí ele está querendo rebater justamente nós, os cristãos, que pregamos isso. Que o que Paulo construiu, de fato, para a manutenção dos irmãos necessitados, foi a ideia das contribuições e ofertas. É isso que Paulo constrói em 2 Coríntios 9, que daqui a pouco eu vou falar. Mas vamos deixar ele concluir o raciocínio dele. Vamos lá. Com alegria. Não é o caso do dízimo. O dízimo é um mandamento de Deus. É uma ordenança divina. A palavra dízimo já significa 10%. É o sentido da palavra. Não que Deus precisa de dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. O dízimo é um sinal da nossa dependência de Deus, da nossa fidelidade a Deus. E dízimo Onde não é voluntário. está isso no Novo Testamento? É por isso que Malaquias diz, roubará o homem a Deus? Entretanto, vós me roubais. Ô reverendo. Aqueles que dizem que Jesus nunca ensinou sobre dízimo equivocam-se. Está escrito lá em Mateus 23, 23. Tá vendo, irmão? Vós, escribas e fariseus, que dais o dízimo do endro, da hortelã e do cominho, mas negligenciais o principal da lei, que é a misericórdia e a justiça. Não está falando sobre dízimo, reverendo. Ou seja, se eu estou dispensado do dízimo porque é da lei, então estaria dispensado também da justiça, da misericórdia e da fé, que são da lei. E Jesus Cristo está condenando aqui os fariseus que entregavam o dízimo, mas negligenciavam o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Ele disse, nós deveríamos praticar a justiça, a misericórdia e a fé sem omitirmos o dízimo. Jesus está referendando o dízimo. Portanto, não entre nessa ideia de que nós estamos isentos da fidelidade a Deus nos dízimos. Deus quer que o dízimo seja um sinal da nossa fidelidade e da nossa dependência. E mais do que isso, temos que ser generosos também, além do dízimo, nas ofertas, socorrendo as pessoas necessitadas, suprindo as necessidades dos santos. Bom, eu aqui discordo veementemente dessa fala do reverendo. Jesus não está referendando o dízimo em Mateus 23 e 23, como eu já falei, não quero ser repetitivo. Eu tenho vídeos falando sobre isso aí. É uma exegese clara de Mateus 23 e 23, tá certo? Então, não existe. Isso para mim é inferir uma situação que não existe. E eu queria aqui mostrar a você que Paulo começa agora a construir uma cultura diferente da prática do dízimo no Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 16, a começar do versículo 1, Paulo já começa a falar sobre isso. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. Veja, era a orientação de Paulo. Uma orientação de Paulo. Paulo começa agora a orientar os irmãos com relação à questão da assistência para com os necessitados. E Paulo não orienta ninguém a praticar o dízimo, mas sim a contribuir. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder de acordo com a sua renda,
Tá certo? Então, Paulo está estabelecendo aí um princípio para a contribuição. É o princípio da proporcionalidade, irmão. Existe outro princípio também que Paulo fala aqui, ainda em 2 Coríntios, capítulo 8, a começar do versículo 10, Paulo diz assim: portanto, esse é o meu conselho, convém que façais vossas contribuições, já desde o ano passado fostes os primeiros, não somente a contribuir, mas também a sugerir esse plano. Veja, a questão da contribuição estava sendo debatida entre os irmãos para a assistência dos necessitados. Não era um plano apenas de Paulo, mas os irmãos em assembleia haviam sugerido que fosse assim. Veja que Paulo, em assembleia com os irmãos, estão construindo uma cultura diferente dos judeus. É a cultura das contribuições proporcionais voluntárias. É impressionante, está aqui no texto, irmão. Está aqui no texto. Ainda no capítulo de número 9, e já lá no versículo de número 5, Paulo diz assim: sendo assim, considerei necessário pedir a esses irmãos que vos visitassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida para que esteja pronta como oferta generosa. Veja, há princípios que Paulo estabelece aqui. Voluntariedade, é isso? Proporcionalidade e também generosidade na contribuição. Não como algo arrancado da avareza, como está aí no texto, mas algo voluntário, irmão. Com generosidade. Aí, aqui, já no versículo de número 7 do capítulo 9, Paulo diz assim: cada uma pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou com constrangimento, pois Deus ama a quem contribui, quem dá com alegria. Então, existem princípios aqui, uma nova cultura de contribuição Paulo está estabelecendo para os cristãos primitivos. Ok? Então, esses princípios, essa cultura que Paulo está construindo na igreja primitiva, a cultura da contribuição para os necessitados, seguindo alguns princípios. Princípios da proporcionalidade, princípio da voluntariedade, princípio da generosidade, irmão. Que é superior à prática do dízimo. Superior à prática do dízimo. E você vai encontrar esses elementos dentro da prática das contribuições. O quê? Justiça, misericórdia e fé. Você vai encontrar esses elementos, esses princípios que Cristo falou em Mateus 23. Censurando a hipocrisia dos fariseus e escribas. Então aqui para mim, eu achei a fala do reverendo infeliz. Eu entendo que ele está falando o que está falando por conta da denominação que prega, que ensina dessa forma, e ele não vai contrariar os dogmas da sua denominação. Não é isso? Não vai contrariar. Tem sido assim desde o princípio. Esse negócio de contribuição, aliás, de prática do dízimo lá na instituição. Eu achei essa fala infeliz. Mas e você? O que é que você acha? Você concorda, discorda de mim? Você concorda, discorda do reverendo? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Ele foi infeliz no que falou? Ele está certo no que falou? O que é que você acha? Deixe sua opinião. Sua opinião também é relevante para o crescimento deste canal, para o crescimento deste vídeo. Se você for novo aqui, se inscreva, ative as notificações, compartilhe este vídeo e faça com que ele chegue o mais longe possível. Venha ser membro, patrocinador deste canal, assinando aí o Clube de Membros Parceiros. Venha patrocinar, financiar esta obra apologética, evangelística e missionária. Uma vez mais, eu lhe agradeço por ter permanecido comigo até o final deste vídeo. Eu sou o presbítero Pedrosa. Este aqui é o canal Apenas a Verdade em defesa do Evangelho. Amém? Até a próxima.